nós vimos lá no quinto ano, tá? Vocês viram no quinto, vocês retomam aqui comigo. Então, nós estávamos aprendendo os substantivos, vamos dar mais e vamos continuar a seguir, né, nosso livro, dando sequência. Nós vamos começar agora o capítulo dos adjetivos. E vou começar com vocês com o grau dos adjetivos. O que é o grau dos adjetivos? É quando eu quero intensificar uma qualidade, quando eu quero intensificar uma característica de algo ou de alguém, tá? Porque o adjetivo, ele serve para isso, né? Ele serve para caracterizar algo ou alguém. Caracterizar, determinar, qualificar, como queira. Então, assim, quando eu falo de grau dos adjetivos, eu estou falando do grau comparativo e do superlativo. Grau comparativo, o próprio nome já diz, compara. Há uma comparação entre dois elementos, duas coisas, certo? Duas pessoas, dois objetos, dois animais, sempre uma comparação entre dois seres, certo? Eu posso dividir o comparativo em três tipos, que é o de superioridade, o de inferioridade e o de igualdade. O grau, então, comparativo, ele subdivide-se em três tipos diferentes. Marcado pelas expressões mais que, menos que, igual a, tão, quanto, certo? O de inferioridade, como que é o de inferioridade? O próprio nome já diz, ó, Marisa é mais agitada que Marta. Foi marcado pelo mais que. Qual é o adjetivo aqui? Agitada. A palavra agitada. Trabalha para quem? Estabelece uma comparação com quem? Entre quem, né? Marisa e Marta. Então, trabalha para esses substantivos, dizendo que uma é mais que outra. Mais o quê? Agitada, certo? Professor, por que você colocou esse símbolo aí, essa pirâmide azul? Por conta dos nossos símbolos aqui, ó. Lembra dos símbolos? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Lembra-se que nós estávamos fazendo as análises quando vocês estavam aqui? Vocês estavam fazendo com a prof quase todos os dias uma frase numa tirinha de papel identificando as classes gramaticais, né? A gente precisa ainda, quando nós voltarmos, nós vamos retomar todo esse conteúdo. Vamos trabalhar com classes gramaticais até o final do ano, tá? Então, aqui, dando sequência. Então, o grau comparativo, que é aquele que intensifica uma característica do ser, ele pode ser comparativo de superioridade, inferioridade e igualdade, como eu já havia dito. Está aqui, em superioridade. Então, é mais agitada que Marta. Marisa é mais agitada que Marta. O de inferioridade, o próprio nome já disse. Marisa é menos agitada que Marta. Tá? Aqui o adjetivo agitada de novo. Embaixo eu tenho o de igualdade. Marisa é tão agitada quanto Marta. Então aqui eu coloco a característica de uma mais alta que a da outra. Aqui eu deixo uma mais baixa que a da outra. Aqui eu igualo as duas características, certo? Vamos então lá para o superlativo. Tá? Aqui eu tenho comparação, dois seres, dois elementos, duas coisas. O superlativo não funciona assim, tá? O superlativo ele intensifica a qualidade, a característica, mas é de um ser só, de uma pessoa só, de um objeto só. Não estabelece relação. Tem um aqui que estabelece relação, mas eu não vou mostrar para vocês, tá? Vou chegar lá. Aqui então, como é que eu divido o superlativo? Em absoluto e relativo, tá? Absoluto e relativo. Nessa parte vocês acabam se confundindo um pouquinho, tá? Mas você sabe, professora, a gente nem viu isso anos de experiência, tá, gente? Então, eu percebo que quando vocês chegam aqui, a coisa não vai muito bem, certo? Mas eu vou explicar direitinho para vocês entenderem. Absoluto
eu tenho duas maneiras de escrever o grau absoluto. Eu escrevo de maneira sintética, resumida. Eu escrevo de maneira analítica, tá? Maior, certo? Então, o grau sintético, como assim, prof? Eu vou dar a característica para a pessoa, quer dizer, eu vou intensificar a característica com uma palavra só, certo? Quando eu digo, ela é belíssima, eu não estou dizendo só que ela é bela, ela é muito bela, bastante bela, tá? Como é que eu fiz essa característica? Eu usei uma palavra, mas vocês entendem que foi intensificado? Entendem que foi intensificado, né? Como é que eu fiz isso? Eu usei o adjetivo dela, coloquei em azul para vocês entenderem que é o adjetivo, e eu coloquei esse pedaço aqui, que a gente chama de sufixo, em vermelho, para vocês perceberem. Eu peguei a palavra bela e adicionei a ela um sufixo para intensificar a característica. Belíssima, macérrima, que mais? Tem vários exemplos que a gente pode, animadíssima, amabilíssima, e uma série de adjetivos nesse estilo, tá? E também tem um outro jeito de escrever o grau absoluto, que é o jeito analítico, que eu acabei de falar. Sintético, mais curtinho, com uma única palavra. Analítico, maior. Ela é muito bela. Quantas palavras eu usei para dar a ideia de que o adjetivo está intensificado? Eu usei o próprio adjetivo, né? E uma palavra externa a ele para intensificar. Muito bela, certo? A mesma ideia, só que escrita de maneira diferente. Entendeu? Então, aqui, quando eu falo de absoluto, eu tenho dois jeitos de escrita. Sintético é um jeito de escrever. Analítico é outro jeito de escrever. Mas não é por isso que eles deixam de ser absoluto. Os dois são absolutos, só que eles têm jeitos diferentes de escrita. Entenderam? Tá? E não houve comparação. Eu estou falando de uma pessoa só. Aqui, do absoluto, eu estou falando de um ser só, de um objeto só, de uma coisa só. Olha o relativo. Superlativo, do tipo absoluto e do tipo relativo. Retomando aqui. Sendo que o absoluto tem duas formas de escrita. Sintético e analítico. E o superlativo relativo, eu tenho o de inferioridade e de superioridade. Qual que é a diferença entre o relativo e o comparativo, prof? Uma pequena diferençazinha, olha só. Olha a frase. Esse assunto é menos importante, é o menos importante de todos, tá? Esse assunto é o menos importante de todos. Não parece que tem uma comparação aí? Porque eu estou falando de coisas diferentes, estou falando de duas coisas. É uma comparação meio sutil. Na verdade, eu estabeleço uma relação. Como que é este, por exemplo, vamos supor esta caneta. Como que é esta caneta em relação a todas as outras canetas? Certo? Como que sou eu, professora Marta, em relação a todas as outras professoras, os outros professores? Como é o aluno João em relação a todos os outros alunos? Entendeu? Isso é relação, isso é relativo. Eu pego uma pessoa e faço uma relação com os demais. Um objeto e faço uma relação com os demais. O assunto, esse assunto é menos importante, é o menos importante de todos. Ou seja, uma coisa em relação a várias outras. Entendeu o que é isso? Entenderam o que é relativo? O relativo de inferioridade é marcado pelo menos importante de todos, pela palavra menos, tá? O de inferioridade.